Retiro 2025, Easy Bangu, convida Easy Niterói, convida Easy Imbariê e convida Pastor William. William com U, tá? William com U. E É bom baiano, hein? observar. Baiano. Pastor William com U, e eu só soube que era com U por causa do livro que o pastor trouxe hoje para apresentar para nós. E eu vou te falar uma coisa, eu nunca vi esse assunto publicado. Eu nunca vi esse assunto publicado. Covid-19 e o Covid-19 dentro da igreja. Quando a igreja parou, quando a igreja não podia mais congregar, o pastor William continuou ministrando seus sermões e aí publicou isso. Interessante demais. Trouxe para nós conhecermos o trabalho dele. Fiquei muito feliz de saber que tem uma obra nesse tempo, marcou esse tempo com um trabalho maravilhoso desse. Suas considerações para a nossa chegada aqui no bate-papo hoje, pastor. Fique à vontade. Obrigado, Rinaldo. Eu quero agradecer o convite, né, da Igreja Socorrista para ministrar a palavra. Foi um tempo muito proveitoso aqui. Todas as vezes que eu venho aqui, eu falo que o ambiente de adoração é contagiante, Deus presente, então é um privilégio muito grande, né? Então, esse livro foi uma experiência que Deus nos deu lá em Campo Grande. Eu assumi a igreja em 8 de fevereiro de 2020. Em março veio a pandemia. E Que desafio. foi um desafio muito grande, porque eu pastoreei durante mais de um ano sem conhecer quase que ninguém, sem contato, sem sentir o cheiro. E uma das maiores preocupações na época foi: por que Deus está permitindo, né, tanta gente sofrer, tanta gente morrer? E eu lembro que o meu primeiro sermão foi no Salmo 42, que é a primeira mensagem, entre lágrimas e perguntas. E aí a gente pensou o que Deus queria da gente. E comecei a pregar sobre esses assuntos, né? Sofrimento, alegria, a quarentena do Filho de Deus, que é outro E tá sermão. tudo isso aqui? Tá tudo aí. Não perca. E rapidamente, não cortando o senhor, pastor, Sim. tá nas plataformas digitais? Olha, a gente não colocou na Amazon porque o intuito não foi financeiro, né? A gente escreveu primeiro para que pudesse ficar registrado como um registro histórico para a nossa igreja, e segundo, para que as pessoas pudessem ser abençoadas mesmo, né? Nós pedimos uma outra remessa, e tem poucas unidades lá na igreja. Nós colocamos os direitos autorais para a própria igreja, né? Então o intuito Bênção, não é bênção. financeiro e nunca será. Que bom. E tem sido assim Eu algo, cortei o senhor estava falando sobre as mensagens que estão no sim, livro, desculpa. tem Para voltar sido, ao raciocínio. sim, tem sido algo marcante, porque na época, quando eu comecei a pregar, um, um, um dos nossos diáconos lá, que é o vice-presidente da igreja, Paulo Corval, ele disse assim: pastor, por que o senhor não escreve um livro? Aí eu falei: rapaz, esse negócio não é comigo não, sou matuto, sou nordestino e tal, não que eu estava me rebaixando, né, a minha capacidade intelectual e tal. E aí ele falou: como é que você escreve os seus sermões? E aí eu expliquei para ele já tinha percebido a maneira que eu entregava a mensagem. Aí ele disse assim: encaminha todos os seus sermões para mim. Isso já, tipo assim, já tinha mais de um ano pregando. Então foi depois da pandemia. Foi durante a pandemia. Durante. Essa abordagem dele foi durante a pandemia. Durante a pandemia. E eu encaminhei todos os sermões para ele. Ele começou a organizar, ele encaminhava para mim, eu olhava, via se estava tudo ok, voltava para ele novamente. A gente não... Fazer uma observação, pastor? Sim, sim, A importância da organização, ok? sim, Porque eu preciso me organizar em alguns aspectos. sim.
Se o senhor não tem seus sermões organizados, Sim. Não teria elaborados, livro, não o senhor teria não teria livro. um livro e não teria como ser abençoado por uma pessoa que Deus tocou para te Sim, abordar. sim. E depois de alguns meses, a gente lançou, se não me falha a memória, nós lançamos, acho que em 2022, né? O livro é dividido em 3 partes. A primeira parte, a gente fala sobre o sofrimento humano e a resposta bíblica para esse sofrimento. A terceira parte, a gente vai ter uma série nas bem-aventuranças, todas as bem-aventuranças. E a terceira parte, a gente fala sobre felicidade, que é uma série de mensagens na carta aos Filipenses. Então, todo o conteúdo do livro tem a ver com a época que nós estávamos vivendo e o que Deus estava falando com a gente naquele momento. Bênção, bênção. Então, eu adquiri um exemplar dessa obra e quando eu comprei, eu apresentei para minha esposa. Falei aqui, ó, comprei para nós. Ela me deu um beijo, Foi ficou feliz. Aí depois um outro irmão que não comprou, agarrou o livro assim, puxando o livro. Eu falei, não, calma aí que eu vou entrevistar ele e depois eu te dou. Então agora, pastor, aqui diante das câmeras, o senhor vai se comprometer a trazer mais um ou mandar mais um por correio. Não, eu vou encaminhar. Só esperando o Neilson falar o lugar e o horário que eu vou deixar com ele. Então o pastor Neilson está aqui Presente. atrás das câmeras, ele já está se comprometendo a, né, Sim, se comunicar com o senhor para mandar o meu exemplar, que ou eu fico com esse aqui para ler com a minha esposa, ou eu vou ceder para o irmão que não conseguiu comprar. sim. Mas, pastor, voltando aqui para o nosso bate-papo, Certo. seremos breve, porque o pastor cedeu esse tempo dele aqui, ele tem algumas outras agendas, seremos breve. O senhor falou sobre um assunto hoje extremamente melindroso, delicado, sensível: oração. E o senhor usou uma frase que já foi usada aqui durante o retiro pelo pastor Richard Cias em assuntos de estudo. Ele falou: estudar, se preparar não é fácil. Aí o senhor hoje traz a mesma frase colocando no final a oração. Orar não é fácil. Ou seja, orar é uma tarefa que demanda dedicação. E na fala do pastor Richard, você conhece o pastor Richard? Conheço, pô. Pastor Richard. Meu amigo também. Na fala dele, ele fala: estudar, se preparar não é fácil. Vai ter dia que você não vai sentir nada. E o senhor falou hoje: orar, às vezes, não traz o resultado que você espera. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais para quem não estava aqui, para quem ainda não viu a mensagem, que é só você entrar lá no YouTube, Easy Bangu, e aí você vai ter na íntegra a mensagem que foi ministrada aqui hoje sobre oração, algo assim de Deus para a sua vida. Sim. Orar não é fácil. Orar não é fácil. Quando a gente fala sobre oração, Reinaldo, nós estamos falando da vontade de Deus. A oração não tem nada a ver com a nossa vontade. O próprio Jesus ensinou aos discípulos lá no Evangelho de Mateus: seja feita a tua vontade. Nós não oramos para que Deus faça a nossa vontade. Nós oramos para que Ele nos ajude a cumprirmos a vontade dEle. Então a oração não tem nada a ver conosco. E quando eu falo que a oração é uma luta, é uma batalha, porque nós estamos lidando com não só realidades espirituais, conforme o apóstolo Paulo fala nas suas cartas, nas suas 13 cartas, nós estamos falando de uma luta também que tem a ver com nós mesmos. Nós lutamos contra a preguiça, nós lutamos contra o nosso orgulho. Um dos motivos da queda de Adão e Eva é esse desejo de ser igual a Deus. Nós temos essa luta também. Nós queremos poder, nós queremos sucesso, nós queremos reconhecimento. A oração nos coloca no nosso devido lugar, que é essa consciência de quem nós somos diante de Deus. E quem nós somos? Nós somos filhos, nós somos pecadores, porém perdoados e amados. Então é uma luta porque envolve muitas esferas, muitas camadas, não só com o diabo, não só com demônios, mas com nós mesmos.
Aí o senhor, deixa eu interromper um pouquinho, o senhor falou sobre a oração, a eficácia da oração, e uma das eficácias da oração é a conexão de pessoas. Exatamente. Trazendo para o público que não entende muito sobre Bíblia e sobre sermões, mas está ali Perfeito, querendo entender o que a gente está falando, perfeito, fala um pouquinho sobre isso. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, e a oração é esse elo, é esse canal, mais a gente se conecta com pessoas, perfeito, traz para a galera, para o povão. perfeito. O que que acontece? A espiritualidade verdadeira não é aquela em que você vai para o monte e fica no monte. A espiritualidade verdadeira é aquela que você vai para o monte, desce e conversa com gente. Volta aleluiado, igual o Rodrigo Exatamente. fala. Esse era o princípio de Jesus. Jesus orava e orava profundamente, intensamente, mas ele se conectava com pessoas. Isso é demais, Ele principalmente no estava com a momento que a gente vive multidão. hoje, de conexão, né? Exatamente. Ele estava com a multidão, ele estava com os discípulos, ele estava com a família. Então, a verdadeira espiritualidade é aquela que eu me conecto com Deus, eu falo com Deus, eu oro, eu faço jejum, mas eu não posso me afastar do contato com as pessoas. Eu tenho de ser um bom pai, um bom filho, eu tenho de ser um empregado para a glória de Deus, o meu trabalho é para a glória de Deus. A espiritualidade que se afasta da conexão das pessoas é uma falsa espiritualidade. Então a gente pode usar isso como um termômetro, guardadas as proporções do termômetro, de usar isso. Sim, A gente pode acabar olhando e entendendo se essa pessoa está em contato com Deus exatamente. através do contato dela com as outras pessoas. Sim, sim, porque isso tem a ver com o processo de santidade, né? A gente acaba que conecta um tema com o outro. É, nós temos a tendência de, quanto mais buscar a Deus, mais acharmos que somos mais santos do que o outro. E aí isso gera um certo orgulho no nosso coração, e aí é o perigo. Porque eu não sou melhor do que você, em nenhum aspecto. Quanto mais eu me conecto com Deus, mais eu tenho consciência da minha própria natureza pecaminosa, mais eu preciso de humildade, ser humilde. Isso tudo o Espírito Santo trabalha em nosso coração, né? Então, mais humano, parecido com Jesus eu me torno, quanto mais eu oro. Esse é o princípio, né? E não é à toa que no ensinamento ele fala: entra no teu aposento, Sim, fecha a porta. Eu lembro isso. agora do meu tio Fábio, ele fala o seguinte, que esse texto no original, o trecho final é o seguinte: entra no teu aposento, fecha a sua porta e ora a teu pai que vê o que você faz quando você está sozinho. Sim, sim, Porque quando você está sozinho, ninguém está vendo que você está orando. verdade. E o reflexo dentro do que o Senhor trouxe de revelação para a igreja hoje é que a oração vai refletir na sua comunicação com as pessoas. Exatamente. E quem tem essa revelação vai entender que você está conectado com Deus. Exatamente. Quer ver uma coisa? Nós somos tão complicados. Como é que eu consigo perdoar? É pela minha força? Não. É porque eu sou um cara legal? Não. É porque o Espírito de Deus me ajuda. A oração tem essa conexão também com a dependência diante de Deus, né? Quanto mais eu oro, mais Deus vai quebrando o meu coração. E o meu coração precisa ser quebrado, cara. O nosso coração precisa ser quebrado. É por isso que Deus falou para o salmista, né? Um coração quebrantado eu não desprezo. Então, nós precisamos, e eu vou usar um termo aqui, talvez não apropriado, né? Mas nós precisamos ser amassados diante de Deus. E essa figura de quebrantamento, de nos rendermos diante de Deus, é tão presente, por exemplo, o profeta Jeremias. Deus leva ele à casa do oleiro, e ali ele usa uma imagem de um vaso,
né? E o vaso às vezes está quebrado e Deus refaz. A nossa vida é assim, cara. Pastor, desculpa interromper. Eu vou interromper o senhor algumas vezes, porque a gente está com pouco tempo e a gente precisa colocar aqui, igual o meu diretor falou ontem, Reinaldo, fala, sabe por quê? Tem gente que talvez esteja precisando ouvir. E aí eu quero agora falar com essa pessoa que não sabe como orar. Ela não é evangélica, ela não é espiritualizada, ela não conhece Jesus, ela não conhece Buda, ela não conhece nada. Por que eu mencionei Buda aqui? Porque quando fala de oração, acaba que misturam as coisas. Sim. E aí eu queria que o senhor deixasse uma receitinha para essa pessoa que está lá do outro lado. Porque o meu papel aqui, pastor, não é discutir, não é abordar assunto mirabolante. Meu papel aqui é representar quem está lá do outro lado, Perfeito. diante do senhor, que é uma pessoa que estudou, se formou aos 25 anos de idade, e a gente tinha muita coisa para falar aqui. Porque Sim. uma pessoa que se forma aos 25 começou a estudar com... Rapaz, eu cheguei no seminário com 19 anos. Então, começou aos 19 anos, é um cara vocacionado, se forma aos 25, hoje com 32, Quarta-feira. 32 anos, quarta-feira. É uma pessoa que tem alguma bagagem, Deus está direcionando, e aí eu acredito que o senhor consiga ajudar essa pessoa que está lá do outro lado, precisando de uma ajuda. O senhor Perfeito. citou Spurgeon, ore até que você consiga orar. Essa frase, para muita gente lá, ficou... E aí, como é que é isso? Traduz para mim. Então, pegando essa frase, pegando a vocação que Deus deu para o senhor, eu queria que o senhor dissesse para essa pessoa ali como que ela pode começar a orar. Perfeito. A primeira coisa é o seguinte. Ao Deus verdadeiro, né? Certo. Você falou de receitinha. Não tem receita. Não tem receita, já começou aí. Já começa por aí. Não tem regra. Não tem passo 1, passo Uau, 2. uau. Não tem bula. A oração é algo que ultrapassa regras. Não tem a ver com tempo. Tem gente que fica preocupado. Ah, mas eu não consigo orar 2 horas. Não tem a ver com tempo. Tem orações que duram segundos e que ela é extremamente eficaz. Quando o senhor fala do tempo, o senhor está falando do tempo físico ali, né? Sim, Relógio. sim. E também eu trouxe aqui para o meu raciocínio o tempo de vida da pessoa. Às vezes a pessoa está, não estou num tempo de orar porque eu estou em crise no casamento, estou sem Sim. conseguir porque eu Tem a ver com a trabalho. agenda, né? E às vezes também psicologicamente, não estou no tempo de orar. Sim, sim. Não tem a ver com o tempo. Não tem a ver com tempo, não tem regras, não tem bula. O chamado à oração é o chamado a você abrir o seu coração diante de Deus. É você falar para Deus aquilo que as Escrituras ensinam a gente a falar e a orar. Um dos livros que nos ensina a orar é as Escrituras Sagradas. Gente que não consegue orar é gente que lê poucas Escrituras. Como é que eu vou conhecer a Deus? Lendo as Escrituras. Há momentos, Reinaldo, que a gente não tem palavras, ou quase sempre, e aí os reformadores usam o princípio de orar a palavra. Os Salmos é um grande livro para você exercitar isso. O salmista te ensina como orar. Por exemplo, quando a alma dele estava angustiada, com muito sofrimento, ele fala para Deus e para si mesmo. Então, peraí, eu peguei um gancho aqui. Eu estou do outro lado, lembra disso, Certo. tá? Ah, é verdade. Eu estou do outro lado lá. Então, nessa fala do senhor, eu peguei um gancho. Certo. Tem uma dica. Compre uma Bíblia. Claro, claro. Eu não sei nada. Como é que você Eu vai estou ouvindo um conhecer... pastor que tem uma trajetória de um Sim. chamado para orientar pessoas. Sim. E eu quero, porque eu senti que o YouTube que eu vi dele pregando agora sobre oração vai me ajudar. Então, a primeira dica, Compre uma compre Bíblia. uma Bíblia. Compre uma Bíblia. E se inspira nas orações dos Salmos. Perfeito. É o melhor livro para você entender como que um coração angustiado deve se comportar diante de Deus. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. O salmista te ensina a orar. Outro princípio interessante, as cartas do Novo Testamento. O Tiago vai falar sobre a língua. O Tiago vai falar sobre perseverar diante da provação.
mas tem um momento que ele fala assim, quando você estiver triste, cante, mas também ore. Então, não procure regras, não procure passo 1 ou passo 2, simplesmente abra o seu coração. E a Bíblia nos assegura que Deus vai ouvir a nossa oração. E Deus vai ouvir a nossa oração não porque a gente sabe orar. Deus vai ouvir a nossa oração porque Jesus é o motivo para que Ele ouça a nossa oração. Cristo é o motivo para que hoje você e eu pudéssemos, em qualquer lugar, falar com Deus. Banheiro, ônibus, e aí a gente precisa pensar também em alguns níveis de oração no sentido de conexão específica com Deus. Por exemplo, às vezes você está dirigindo, você está falando com Deus. Às vezes você está em casa, você está falando com Deus, limpando a casa, lavando a louça, lavando o carro. Mas tem alguns momentos que são específicos. É aquilo que o salmista fala no Salmos 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse momento de se aquietar, pegar as escrituras sagradas, é o agonizar-se que eu falei hoje. Todo crente precisa. O que vai nos manter de pé como cristãos não é movimento na igreja, não é evento na igreja, é a sua vida com Deus. Então, vamos lá. O Espírito Santo de Deus vai se aproximar. Eu estou do outro lado lá, tá? Vai se aproximar daquela pessoa que está orando, porque ela vai ficar diferente. Sim. É isso? A pessoa vai se sentir diferente e essa mudança, essa transformação é o Espírito Santo de Deus chegando. É o Espírito Santo de Deus que produz no nosso coração, porque toda mudança acontece de dentro para fora. É a expressão grega que o apóstolo Paulo usa no Novo Testamento, na carta aos Romanos, metanoia. Começa no coração e começa a fluir. Quando eu era novo convertido, eu tinha um problema de relacionamento com meu pai. O meu pai é separado da minha mãe há mais de 18 anos. Quando eu me converti e comecei a orar, ler as escrituras, e entendi o princípio do perdão, aquele negócio incomodou meu coração. Teve um dia que eu liguei para o meu pai, ele morava em São Paulo na época, e comecei a pedir perdão a ele. Rinaldo, foi um tempo de refrigério no meu coração. A nossa relação foi restabelecida. Hoje nós temos uma boa conexão, mas eu entendi esse princípio por causa da minha vida com Deus, por causa das escrituras, por causa da oração. Então, quanto mais a gente ora, fala com Deus, mais a gente entende como que a gente precisa viver para a glória de Deus. É o que você falou, né? A relação vai melhorar com o teu próximo. Isso aí. Uma coisa legal também, que falando aqui agora, a gente conversando, eu lembrei, Davi. É como se você se acostumasse a ter do seu lado uma companhia tão agradável que é o Espírito Santo. Sim. Porque você criou isso, essa conexão com Deus através da Isso. oração. E aí Davi, num momento conturbado, ele fala, tá, tudo bem, mas olha só, não retires de mim o Espírito Santo. Perfeito. Aí a gente entra, Reinaldo, numa questão que é a seguinte. A oração não pode ser um peso para o nosso coração. Em que sentido? Todas as vezes em que eu entendo, ou melhor, que eu faço da oração uma regra, no sentido de que se eu não orar hoje, Deus vai me amaldiçoar. Você não entendeu nada de oração. Porque Deus sabe do seu cansaço, cara. Às vezes você trabalha, libertador. Às vezes você trabalha o dia todo e está cansado. Você não consegue ter aquele momento com Deus
Porque as suas faculdades mentais, o teu corpo está cansado. Então, no dia em que eu não tiver o meu momento com Deus, Ele não vai me amaldiçoar. Isso é muito sério, pastor, porque quem está do outro lado ali, ela quer uma relação conosco aqui, sincera, com pureza Prazerosa. de alma, para ela entender que a gente está falando de um Deus Sim, que de fato é amor sim, e que Ele exatamente. nos entende, que Ele nos enxerga como nós Isso somos, aí. frágeis, finitos e completamente dependentes. Aí o senhor fala isso, eu acho que a gente conecta com aquela pessoa do outro lado ali. Perfeito. Por quê, ô Reinaldo? Quando a oração se torna um peso para o nosso coração, a oração deixa de ser prazerosa. E vida com Deus é prazer no sentido de contentamento. Jesus confronta os fariseus que estava fazendo da oração uma outra coisa. Não, tem que orar 3 vezes ao dia, tem que orar 5 vezes ao dia. E Jesus quebra essa religiosidade dizendo que como é que a gente pode cuidar do exterior do copo e o interior está todo sujo. E aí ele confronta aquela galera da época dizendo que não adianta a gente nós nos comportarmos como um homem de Deus que ora 3 vezes, quatro vezes ao dia, com o coração pesado, com o coração literalmente distante de Deus. Então, a oração tem de ser prazerosa. Deus conhece quando você está cansado, está sobrecarregado. E às vezes uma noite de sono resolve. E aí você começa no outro dia de novo. O tempo é tão corrido. E aí tem um livro que se chama Sociedade do Cansaço, de um sociólogo e filósofo que se chama Byung-Chul Han. Ele vai falar que nós estamos sendo pressionados com a correria do dia a dia. E há estudos, inclusive, artigos científicos, que vai dizer sobre os benefícios da oração, do aquietar-se diante de Deus, do você parar alguns minutos do seu dia, respirar, estar com Deus. Como eu estou com Deus? Quando você pega as escrituras, medita e fala com Ele. É intencional, né? Intencional. Eu paro parte da minha agenda para encher o meu coração de Deus. E quanto mais eu me encho do Senhor, eu me encho das Escrituras, mais você, querido ouvinte, vai ter condições de ficar de pé diante das lutas da vida. Porque o seu interior está cheio de Deus, está cheio da palavra. Um dos libertadores que a Bíblia narra, Moisés, e o pastor citou ele hoje aqui, Êxodo 33, né? Moisés, ele vai falar o seguinte, no texto que o senhor citou: Senhor, o senhor vai me dar vitória, o senhor vai me dar fama, o senhor vai me dar sucesso, êxito, mas eu não vou conseguir continuar se o senhor Não for comigo. não vier comigo. Isso aí. Então é aquilo que a gente está falando. A gente acaba se acostumando depois com a presença de Deus, Sim, a confiança que Ele te dá. sim. O processo de orar vai fazer com que você se aproxime de Deus e o Espírito Santo esteja te guiando, te moldando a ponto de Exatamente. você não querer seguir mais sem Ele. Ronaldo, Reinaldo, né? Reinaldo. Tem outro princípio interessante na oração. Jesus fala que ele é a água da vida, né? Água viva. Todas as vezes que você vai a uma fonte, nunca será a mesma água. Nunca será. A oração é a mesma coisa. A vida com Deus nunca será algo chato. Nunca será algo em que a gente pode pensar assim, a mesma coisa. Não.
As escrituras, o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? A palavra é viva, Deus é vivo, Deus é pessoal. Então, a cada oração, a cada devocional, eu aprendo algo dele, cara. E é fonte inesgotável. É algo assim tão maravilhoso que o João, quando vai escrever o Apocalipse lá, né, e ele está na presença de Deus, ele usa figuras para descrever a imagem do Cristo. E tem um determinado momento que esse mesmo João diz, ó, os livros do mundo não é capaz para descrever quem é É Deus. absurdo, é absurdo, é absurdo. Então a gente pode dizer, para fechar, que oração é um hábito. É um hábito. É um hábito e como qualquer outro hábito, você precisa de perseverança. Porque você precisa se abster de algumas coisas para ter o seu momento com Deus. E nem sempre é fácil. Como eu disse, né, a gente volta lá ao primeiro ponto. Orar não é fácil. Orar não é fácil. Então, às vezes, você vai ter que abrir mão da Netflix por alguns minutos. Você vai ter que abrir mão da internet, do Instagram, do Facebook, para ter o seu momento com Deus. E talvez, e eu tenho um princípio, a gente precisa começar o dia bem. Não é que a gente sempre precisa orar pela manhã. Mas quando você começa o dia com Deus, falando com Deus, o dia é diferente, cara. Aí a gente pensa assim, não, quando eu voltar do trabalho, eu vou orar. Você vai voltar cansado, exausto, e não vai conseguir. É por isso que eu estou falando que é um hábito, porque assim, Exatamente. quando você tem a pré-determinação de fazer academia, eu vou malhar, porque eu vou cuidar do meu corpo. Se você não malhar de manhã, você não vai depois. Não vai E se você não criar um hábito, de oração, não vai, não não vai. vai. Isso Aí aí. meu tio, mesmo tio, Fábio, sempre falou o seguinte: adquira bons hábitos e Ex- seja escravo deles. O Exatamente. diretor está falando para mim ali para a gente parar. Tem algo interessante para a gente fechar sobre essa questão da oração, do espaço geográfico. Às vezes a gente se acostuma em um único lugar. Por exemplo, tem gente que gosta de fazer a sua devocional, seu momento com Deus, somente no quarto. Experimente fazer a sua devocional em outro lugar. A mudança geográfica nos ajuda também a ter um certo renovo. Opa, a dica aí, ó. Jesus fazia isso. Jesus às vezes ia para o monte, às vezes ia para um lugar secreto, às vezes pedia os discípulos, não, vamos atravessar aqui, né, um barco e orar em outro lugar. Então, experimente orar em lugares diferentes, ou na sua casa, ou em outro lugar, se você tem um sítio, sei lá, em horários diferentes também. Legal. Boa dica, boa dica. Então é isso. Pastor William Oliveira Santos, Pastorais da Crise, e um bate-papo muito, muito, muito relevante. Eu espero que você tenha sido alcançado, espero que você tenha gostado. E ó, para ouvir a mensagem sobre oração na íntegra, vai lá no YouTube, Easy Bangu, e você vai conseguir, igual eu falo sempre, estudar é você poder ter o controle do material que você tem acesso. Então você vai poder parar, voltar, adiantar um pouquinho para pegar o assunto de novo, voltar lá. Então, Easy Bangu, lá no YouTube, tá bom? Pastor, Muito obrigado meu amigo. demais pela sua companhia Eu que agradeço. aí essa Eu que manhã. agradeço. Dá suas considerações finais e a gente termina. Olha, eu quero agradecer à Igreja Socorrista, a pessoa do pastor Neilson, que me fez esse convite. Ele me fez o convite, pessoal, e eu esqueci de responder. E aí depois ele está aqui atrás das câmeras. Ele mandou uma resposta lá no grupo que a gente tem do WhatsApp. O William não me respondeu, eu falei, caramba, esqueci de responder o Neilson. E aí é um prazer enorme, eu quero agradecer aqui o convite, foi uma bênção. E você que ainda não tem Cristo no coração, eu convido a você a procurar uma igreja séria,
que prega a mensagem do Evangelho. Eu conheço a Igreja Socorrista. Se você é de Bangu, vai lá. Se você é de Campo Grande, vai lá na segunda Igreja Congregacional de Campo Grande. Ótimo. Suas redes sociais, pastor, seu arroba, tudo. As minhas redes sociais é William Oliveira, com 2 L's. No Facebook, William Oliveira mesmo. E no teu canal no YouTube, não. Arroba Easy Bangu é a nossa rede social lá no Instagram. Maiores detalhes você vai conseguir lá, tá bom? Então, ó, muito obrigado por sua companhia até aqui. Fique conosco, assistindo outros vídeos. E, ó, Retiro 2025, Easy Bangu, Easy Niterói, Easy Imbarie.